Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar sobre algumas ações, que o pessoal da análise separou aqui, que são boas ações quando a gente olha pela perspectiva das empresas nesses momentos de crise, né? E vale a pena vocês ficarem de olho aí nessas ações. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Eu lembro, né, pessoal, para vocês já deixarem os comentários a respeito dessas ações que eu vou comentar e também aquelas que vocês queiram aí que nós comentemos nos próximos vídeos, né? Então a intenção é conhecer mais as empresas e vocês ficarem de olho. E lembrando, né, pessoal, não existe nenhuma empresa que só vai dar lucro, não existe nenhuma empresa que a ação só vai subir, que nunca vai passar por períodos de crise, mas existem algumas empresas de alguns setores que historicamente conseguem se sair melhor em períodos de crise. E hoje nós vamos falar sobre 5 dessas empresas, né, contextualizando também e principalmente o momento atual aí dessas empresas e a perspectiva futura delas. Tá? A primeira delas aqui é a BB Seguridade. A gente gosta bastante do setor de seguros, é um setor que tem uma previsibilidade muito grande. As empresas normalmente são mais enxutas, é um setor de altas margens, de bom pagamento de dividendos, né? E a BB Seguridade é um desses exemplos. Tá? A gente tem uma conjuntura macro favorável, né? Quando a gente fala em previdência, por exemplo, as pessoas cada vez vão fazer mais. A BB Seguridade é muito forte no rural, né? Que vai continuar performando bem. E hoje o juro mais elevado faz com que a empresa tenha ganhos financeiros, mas não tem atrapalhado nas vendas de seguros, tanto que o setor só em setembro agora cresceu 24%, mesmo no seguro alto, que já é um seguro que o brasileiro conhece mais, subiu 18% em relação ao ano passado. Né? Além disso, a sinistralidade em função do Covid não vai atrapalhar, porque dificilmente o Covid vai voltar da mesma forma que a gente viu anteriormente. Então, tá tudo favorável aqui à BB Seguridade. Claro que tem alguns riscos, né, pessoal? A gente sempre vai tratar a respeito deles. E hoje o principal é caso a gente tenha algum tipo de ingerência na empresa em função do controlador, o Banco do Brasil, né? Mas a gente entende que hoje esses riscos aqui estão mais mitigados, mas claro, todos os ativos, todas as empresas têm risco também. Nós temos aqui a Equatorial, né, pessoal, que é uma das melhores empresas, talvez em termos de gestão, quando a gente pega a Equatorial, quando a gente pega a Engie, a Alupar, sejam aquelas melhores em termos de gestão. Né? O setor, então, é um setor que tem uma previsibilidade muito grande. Eu já comentei aqui algumas vezes que as regras do setor elétrico são muito bem definidas aqui no Brasil, porque elas vêm sendo, né, definidas aí desde a época do Fernando Henrique, e existe uma presença grande do setor privado no setor elétrico. Tá? Então, é um setor que tem previsibilidade, é um setor que as tarifas são atreladas à inflação, a gente tem essa proteção, né? Tanto que boa parte das empresas, por exemplo, de transmissão, acabaram se beneficiando disso, e é um setor que tem muita opcionalidade, né? Tanto que a gente já elencou aqui o setor esse segmento de utilidades públicas, né? O setor elétrico na frente, inclusive, do setor de saneamento, porque as empresas podem mexer com saneamento, né? Elas podem mexer com gás, com energia solar, energia elétrica, transmissão, geração, distribuição, né? Então tem muita coisa interessante aqui para esse segmento. E no caso da Equatorial, são as duas coisas, né? A questão da resiliência e da qualidade do setor aqui no Brasil e também a qualidade da empresa, né? E a gente também enxerga que teria algum tipo de risco de ingerência, isso já aconteceu, mas até agora não tem acontecido nada, né? Tanto que essa semana, por exemplo, para a parte de distribuição da Equatorial para a CE, houve já um reajuste tarifário médio aí na casa de 5,7%. Então, até agora, nós não tivemos nada relativo a essa questão de ingerência para o setor aqui ou para as empresas, né? Mas é um risco que a gente tem que ficar de olho. Outro é o setor de shopping centers, né, pessoal? Eu ia até falar do setor de shoppings, eu lembro, né, que nós temos diversas estratégias de recomendações, inclusive na nossa carteira de dividendos, que é uma carteira de longo prazo. Com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar. A gente gosta dessas empresas do setor elétrico e nós temos as estratégias de médio e curto prazo. Tudo vai estar aqui na descrição, tá, pessoal? As nossas assinaturas,
os nossos contatos. Para saber sobre qualquer uma das estratégias é só clicar nelas lá, vai ter um vídeo, vai ter o resultado histórico, vocês vão ver que nossos resultados são bastante diferenciados aqui, por exemplo, a nossa carteira de dividendos em relação ao Ibovespa e o IDIV. E claro, não esqueçam de aproveitar a nossa promoção aí de Black Friday, né, que dá até 50% de desconto nas nossas assinaturas. Voltando aqui, né, pessoal, pô, Thiago, como assim o setor de shoppings fechou na crise? Como é um setor anticrise? Foi o que eu falei lá no início, não existe nenhuma empresa que não vai ter crise. Agora, qual foi o único momento, né, que essas empresas de shopping tiveram uma crise grande mesmo? Foi agora no Covid, quando fechou tudo, tá? Então, isso não foi exclusivo desse setor, vários outros sofreram em função disso também. Agora, excluindo essa possibilidade de fechar tudo, ou a gente tem uma depressão econômica, uma crise prolongada muito grande, e ainda assim esse setor tem uma proteção que eu já vou comentar. Essas empresas de shoppings, quando a gente fala de mercado imobiliário, são as que têm a menor vacância e são as que têm a menor taxa de inadimplência. Sempre tem alguém interessado lá em estar num bom shopping. Não é qualquer shopping, mas um bom shopping e um shopping bem localizado. E quando a gente fala num shopping bem localizado, a gente não pode esquecer que bem localizado significa um imóvel valioso. Então, em épocas de inflação mais elevada, os imóveis acabam se valorizando também. A gente sabe que no curto prazo não é isso que a gente tem visto, né? O setor está sofrendo ainda, mesmo que já tenha recuperado, mas no longo prazo é um setor bastante resiliente, né? Lembrando que agora há pouco foi aprovada aí pelo CAD, né, a fusão, né, a compra, na verdade, da BR Malls pela Alliance Sonai, e tem a possibilidade de, inclusive, outras empresas, como é o caso do Iguatemi, que é uma empresa de extrema qualidade, talvez seja com a Multiplan a que tem mais qualidade do setor de shoppings mesmo, né? Também é uma empresa que tem essa possibilidade aí de adquirir mais empresas, de ganhar mais participação de mercado. E como nós já comentamos outras vezes, também não tem como comparar o mercado brasileiro, por exemplo, com o mercado americano. O nosso mercado ainda de shoppings vai crescer bastante. E nos próximos anos a gente não vai ter uma entrega muito grande de novos shoppings, o que favorece esses mais antigos também. Temos o setor de petróleo, né, pessoal, aqui colocando uma petroleira estrangeira. A gente continua com uma visão bastante positiva para as grandes petroleiras globais, porque elas não têm dificuldade de repassar preço, não tem um problema que a gente pode ver na Petrobras em relação a não repassar ou rever essa política de preços. Lá nos Estados Unidos as empresas simplesmente elevam preços, né? E a gente entende que dificilmente vai acontecer uma grande crise como aquela do Covid, que derrubaria o preço do petróleo lá para 20, para 30 dólares, como aconteceu, que seria terrível, né? Esse seria o grande risco, mas não é o risco que está no nosso radar. E além disso, né, mesmo que a gente tenha uma recessão global, alguma coisa assim, moderada, faz parte, ainda assim a demanda continua crescendo de petróleo e as empresas grandes, como a gente já comentou algumas vezes, elas não estão produzindo mais, elas não estão investindo para produzir mais, né? E isso acaba ajudando a pressionar os preços, né? Tanto que nos Estados Unidos a capacidade de refino, por exemplo, está quase 90%, né? Então a gente tem visto o mercado muito apertado nesse sentido, tanto que essas empresas aqui elas estão divulgando resultados recordes. A ExxonMobil, que é a maior empresa de petróleo dos Estados Unidos, no segundo trimestre teve um lucro de mais de 18 bilhões de dólares. Né? A Saudi Aramco, e agora no terceiro tri foi o melhor resultado da história. A Saudi Aramco, que é a maior do mundo, lucrou quase 49 bilhões de dólares no segundo trimestre. Né? Então, a gente tem visto que o setor está bem interessante. Tá? Inclusive, grandes investidores como Warren Buffett têm aumentado aí a sua exposição no setor de petróleo, então a gente gosta bastante das petroleiras estrangeiras e a gente tem um exemplo aqui de uma boa empresa que tem BDR e tem estoques, a ExxonMobil, como eu falei, é a maior empresa dos Estados Unidos. E temos também o setor de celulose, né, pessoal, que depois de ter passado por um grande inverno, né, do início dos anos 2000 até a crise de 2008, onde as empresas tiveram sérios problemas porque algumas foram especular com dólar, o mercado mudou e a gente entende que é um mercado que vai crescer cada vez mais. Né? Essas empresas como a Klabin, elas têm uma demanda muito forte, ou seja, o que elas produzirem elas vão conseguir vender.
Tem essa questão do potencial da alta de preços de celulose, porque a demanda vai continuar forte, né? E as empresas brasileiras são as mais produtivas, são as mais eficientes, né? As brasileiras, como a Klabin, têm uma produtividade mais do que o dobro do que o Chile, que é o segundo mais produtivo do mundo. E como a gente trata de commodities aqui, né, pessoal, quanto mais baixo for o custo de produção, melhor, né? E além disso, a gente percebeu, principalmente na crise agora do Covid, né, que essas empresas aqui elas têm uma demanda bastante resiliente também. A gente pega a Klabin, quase 60% do que ela produz vai para alimentos, né, para embalagem de alimentos, que é um setor já por si só resiliente, né? E a embalagem ela representa um valor pequeno, às vezes, perto do todo do produto, né? Então ela tem mais capacidade de elevar preços do que outras empresas, né? Tem empresa que sofre muito com frete, por exemplo, então é mais complicado repassar preços e às vezes o preço do próprio alimento, né, que aumenta bastante, como a gente viu aí nos últimos trimestres, tá? Além disso, a gente tem essa questão da substituição de plástico por papel, que é um movimento aceito aí em todo o mundo, e tem o crescimento, né, das classes médias chinesas, indianas, que é um contingente aí de milhões de pessoas que consomem cada vez mais papel higiênico, guardanapo, embalagens, fraldas, né? Isso tudo beneficia as empresas do setor, especialmente as brasileiras, né? E claro, o e-commerce, né? O e-commerce, tudo que é de e-commerce tem muita embalagem. Eu faço um pedido no Mercado Livre, um pedido na Amazon, peço um iFood, qualquer coisa, né? Cada vez mais a gente vai ver esse crescimento aqui de utilização de embalagens de papel que beneficia direto a Klabin, tá certo? E claro, aqui no caso da Klabin também teria que acontecer uma crise muito grande. Hoje talvez o principal risco dela não seja nem uma questão de uma crise grande, mas a questão da crise pegar a empresa num período que ela está mais alavancada, que ela está mais endividada, mas também a gente enxerga esse setor aqui como bastante resiliente nesse momento. Eu lembro, né, pessoal, que quem é cliente da Capitalizo tem acesso aqui ao Começando do Zero, que é para quem nunca investiu e quer que a gente auxilie na montagem da sua carteira, das suas operações, o Help Invest, que é para quem já tem os seus investimentos, as mentorias, o atendimento sempre personalizado, e aqui o nosso tripé, né, pessoal? Resultados sempre comprovados, fazendo chuva, sol, dando ganho, perda. A gente deixa tudo de forma 100% transparente e a independência que é importante para quem quer ganhar dinheiro no longo prazo sem conflito de interesse. Como eu falei, não esqueçam de aproveitar a nossa promoção de Black Friday. Informações todas aqui na descrição, os nossos contatos também. E-mail contato@capitalizo.com.br. Quem preferir, nos chame no WhatsApp. Mandem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!